Está na hora do Esta Semana na Economia, episódio 10. Se o vinho for prime, não deite ao lixo as mais-valias. Gravado quinta-feira, dia 6 de maio de 2021. Hoje vamos falar da independência de Portugal na Amazon, dos milhões de poupança Tuga e de como se vai beber vinho nos 80s. Falamos ainda da reciclagem em piloto na Maia, da lei da oferta e da procura de terrenos em Portugal. Na dica desta semana trazemos a Carolina Miranda do Doutor Finanças para falar-nos sobre as mais-valias. Fiquem por aí que vai começar o Esta Semana na Economia. Este programa é-nos trazido por Dignos Domos Mediação Imobiliária. A Dignos Domos dedica-se à mediação imobiliária e são especialistas no mercado do Grande Porto. Comprar, vender, arrendar ou investir, a Dignos Domos tem a melhor solução e o melhor acompanhamento para si em todo o processo. Consulte já em dignosdomos.pt. Olá mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao Esta Semana na Economia. Tenho, como sempre, o Paulo comigo. Olá, Paulo. Olá, Ricardo. Paulo Tudo Lima, bem? do blog O Papo da Galinha. Tudo bem, Paulo? Cá estamos nós, mais uma semana passou. E esta semana eu trago aqui uma notícia para quem costuma utilizar a Amazon e fazer compras online, que muita gente já faz compras online, mas se calhar muitos de nós não utilizávamos a Amazon por causa do Prime. Para quem não sabe, Temos mais bons motivos para poder usufruir desse serviço, não é? mais bons motivos, se calhar temos um motivo para começar a usar a Amazon muito à série agora. Porque normalmente nós utilizávamos a Amazon.es, que é o site espanhol, e já no início do ano a Amazon veio com a novidade de introduzir o site em português. Portanto, mesmo que façam, mesmo que ponham no URL amazon.es, irão ver o site em português, que já foi uma mais-valia para nós. Portanto, foi o reconhecimento da Amazon que o mercado português procurava comprar por a Amazon. Então agora há a novidade no Prime. E o que é o Prime? O Prime é um serviço da Amazon de entregas grátis, seja ela qual for a encomenda, que até então já havia subscritores do Prime em Portugal, mas só conseguiam usufruir da entrega gratuita se a encomenda fosse superior a 29 euros. Ou seja, pagavam o Prime, que é 4 euros por mês ou 36 euros por ano, mas só conseguiam usufruir dessa entrega grátis acima do valor da encomenda de 29 euros. A partir de agora, o Prime já tem o seu serviço completo em Portugal por 4 euros por mês ou 36 euros por ano. Pode usufruir de todas as entregas grátis na Amazon ou daqueles clientes que vendem na Amazon que trabalham com o Prime. E então já passam a usufruir dessa entrega gratuita. Não só, mas também têm acesso ao Prime Video, que é um concorrente do Netflix, e também o Prime Music, que é um concorrente do Spotify, e do Amazon Photos, que também é um concorrente da Google Fotos. E então podem, para além de usufruir destes serviços todos, também ter as entregas grátis. Não sei se já fizeste alguma compra na Amazon, Paulo. Já fiz compras na Amazon, não sou subscritor do Prime. É muito interessante esta oferta integrada. Sim. Além de enfim, não sou subscritor e esta notícia veio-me refrescar o conhecimento do Amazon Prime, mas o que eu estava a dizer, além de ter esta vantagem agora acrescida, não é? Como tu disseste, é a mudança no serviço, não é? Que faltava, além do reconhecimento da nossa independência. Exatamente. Da nossa independência Exatamente. conquistada aos espanhóis. Temos aqui esta integração de serviço que tens não pagas só pelas entregas gratuitas, não é? Uhum. Pagas por este acesso aos serviços de streaming de vídeo, de música e do Amazon Photos, não é? Concorrente do Google Photos, que é interessante porque se calhar se fizermos as contas às várias subscrições individuais que podemos ter
deste tipo de Certo. serviços, não é? Se calhar se prescindirmos disso e optarmos pelo serviço integrado da Amazon, pode estar aqui também enfim, são serviços diferentes, já sabemos que são diferentes, mas isto é como ir comprar Complementam-se, claro. ir fazer compras a um supermercado e depois irmos a uma cadeia onde não estamos tão habituados. Exatamente, Pode haver até um bocadinho de só, resistência, mas depois... só falta haver a entrega no próprio dia, que também não existe em Espanha em todo lado, só existe em Madrid e em Barcelona. Nos Estados Unidos isto já é possível em quase todo o território, mas no entanto com a Amazon Prime podem então receber, como diz aqui o artigo da TSF online, pelo Rui Tucaiana, comprar uma embalagem de gel e no dia a seguir tê-la à porta de sua casa. É um abuso quase, não é? Exatamente. É quase a economia consumista no seu esplendor. Exatamente. Este exemplo é o exemplo disso. Mas o exemplo olha, chapado. eu vou procurar gel de banho na Amazon a ver se há alguma coisa que fique em conta. Muito bem, vão lá ver e explorem o Amazon Prime. Depois, trazemos também aqui, por falar no consumismo, trazemos uma notícia do dinheiro vivo, não é? Sim. Temos então o dinheiro vivo, num artigo assinado pela Elizabeth Tavares, que diz que os consumidores gastaram menos 59 milhões por dia em 2020. Menos 59 milhões é É um muito dinheiro. decréscimo no consumo brutal, não é? Assinalável. A pandemia veio trazer também isto. Não é? Exatamente, até Não é novidade, não é? não, nós já tínhamos tocado ao de leve nisto. Agora, o que nos assalta assim de repente é a magnitude dos números, não é? Nós quase que qualquer um de nós infere que a pandemia trouxe uma redução ao consumo. Ok. Mas quando somos confrontados com o que os números traduzem, aí se calhar o impacto é maior, não é, Ricardo? Exato, até porque foi o primeiro ano desde 2013 que se registrou esta quebra das operações de pagamentos em Portugal. Já neste ano de 2021, já há alguns índices que parecem que estar a recuperar, mas ainda assim estamos abaixo dos valores de 2019. Portanto, são menos pagamentos, menos compras, menos levantamentos. Esta crise de 2020 gera uma redução nas operações de pagamento de retalho em Portugal e essa redução foram menos 21,6 mil milhões de euros. Que corresponde, lá está, à quebra de 59 milhões de euros por dia. Por dia. não me tinha dado conta que era por dia. Por dia. ficamos sem palavras. Sim. Foram registadas menos 300 milhões em todo o ano, o que representa, de operações, né? Que representa em média uma redução de 822 mil euros. 1000 operações por dia, aliás, não é 1000 euros. Portanto, a malta, quando está em casa, eu tinha um amigo meu que dizia, pá, queres poupar em casa, tens que fechar em casa. Hoje em dia já não é tão fácil, porque tu em casa gastas facilmente dinheiro também. Subscreves o Amazon Prime e depois... Exatamente. Antigamente havia aquela compra da televendas às 3 da manhã, a Guinso Knife. Exatamente. Aquela faca a guinso que cortava tudo, que a gente ligava para lá. Hoje em dia, aquela compra impulsiva, seja na Amazon, seja na AliExpress às 3 da manhã, quando não se consegue dormir, não é tão fácil poupar. Mas ainda assim, há um decréscimo muito avultado em 2020 de operações de compras. Sim, a notícia é muito completa porque ela estirpa e vai ao pormenor do que é que, enfim, do que é que decresceu. Por exemplo, está aqui um exemplo no caso dos débitos diretos, que também desceram 5% em número e 7,6% em valor. Isto porque tivemos muitos serviços que foram suspensos durante o período de pandemia. Portanto, isto visa espelhar o reflexo daquilo que foi a situação pandémica e o que ela gerou no consumo. Mas depois temos o reverso da moeda, que são os depósitos, porque
para quem não perdeu rendimento, teve a possibilidade de poupar mais, se calhar também tendo em vista enfim, situações de maior aperto no futuro, não é? E na continuidade desta pandemia, que não sabemos quando é que estará totalmente debelada, mas também temos, esta notícia também dá conta disso, que é o aumento dos depósitos registados pelo Banco de Portugal. Exatamente. Até porque dos depósitos e das transferências a crédito, as transferências imediatas, a grande medida, permitiram a realização de pagamentos não presenciais também. Isto também ajudou a fazer aqueles negócios na hora, este aumento e estes pagamentos. Mas os depósitos, como nós já tínhamos trazido aqui essa notícia, voltaram a bater recordes em março deste ano, salvo erro. Portanto, os portugueses pouparam, é um facto. Falta saber se pouparam porque não tinham onde gastar ou então estavam-se a precaver para o que aí poderia haver. Acho que é um acumular das duas situações. Coisas, não é? É um bocadinho fazer como não é? Todos temos presente a fábula da cigarra e da formiga, e eu acho que os portugueses nesse aspecto são muito formiga, Achas? acho que sim, acho que do modo geral têm esse tipo de cautela e, portanto, são conservadores nesse sentido, gostam estruturam, acho que de uma forma geral, estruturam mais ou menos um pé de meia, um fundo de emergência para um dia chuvoso, não é? Ou para um período mais conturbado. E, portanto, acho que isto é um bocadinho, espelha bem aquilo que eu acho que é o português típico na sua gestão pessoal e familiar. Por falar em conservador, tu trazes aqui uma notícia que sai um bocadinho da caixa, não é tão conservadora. Não é? Muito pouco, tem muito pouco de conservadora, de facto. Eu não sei Ricardo, não sei se tu és consumidor de vinho. Não sabes? Não sei. Sou mais do que o que já fui, confesso. No último ano, a pandemia ajudou eu a apreciar o vinho de outra maneira, digamos. Certo. Nós trazemos aqui uma notícia do Jornal de Negócios que é muito curiosa. É muito curiosa e eu vou já atacá-la no bom sentido, Dá-lhe. no título. O título diz o seguinte: a Cooperativa Minhota regressa aos 80s, ou aos 80s, com vinho em lata. Mas eu quero parar já aí. Tu lembras-te de vinho em lata? Eu nasci Não em me lembro. 83. Não me lembro. Não consumia vinho nessa altura, mas não me lembro. Mas se eles dizem... Porque a notícia é enganosa, é enganadora, de facto, no título. Porque os 80s ou os 80s são uma marca. Exatamente. E não regressar aos anos 80, onde se podia inferir pelo título que se consumia vinho em lata. Também te digo que se consumisse, eu ainda não tinha idade legal para beber. Mas daqui a importância de nós não nos ficarmos pelos títulos nas notícias. Totalmente. Mas a notícia então é muito curiosa porque diz que a adega de Ponta Barca e de Arcos de Valdevez vai lançar um vinho certificado em lata. Certificado porquê? Porque é um vinho que tem o selo de garantia de indicação da região geográfica do Minho, ok? Portanto, não estamos a falar de Carrascão. vinho a martelo. Exato. Okay? É vinho em lata, não é vinho a martelo. E aproveita, de facto a notícia depois esclarece isso, aproveita a marca 80s ou 80s, eu peço desculpa, eu não sei para que lado é que é depender aqui 80s, eu acho que é 80s. No verbalizar porque desta está marca. Escrito 80'S, portanto acho que Exatamente. é 80s. Que foi criada há 2 anos e está presente já em alguns países. Portanto, em termos de estratégia, eu acho muito curioso porque a marca já está implantada, já terá algum reconhecimento, esta marca 80s, e agora a marca vai trazer o tal vinho em lata para países que estão ávidos de consumir
este novo produto. Isto é um projeto já iniciado em 2019 por esta cooperativa. Foram feitos ensaios, foram feitos provas sensoriais, foram feitos análises em laboratório para perceber como é que o vinho se comportava nesta nova embalagem, pouco usual, não é? Concordamos nisso? Certo, mas como o vinho, não estamos a falar de vinho tinto, estamos a falar de branco e rosé. Portanto, faz sentido que nós queiramos beber fresquinho, que aquilo se conserve fresquinho o mais tempo possível. Logo, parece-me bem. Sim, sim, sim. Sim. Nós não nos preocupamos muito com opinar sobre as notícias, trazemos-las de uma forma um bocadinho descontraída e preocupamos pouco com a nossa opinião. Mas eu não resisto a revelar que a minha primeira opinião ou a minha primeira reação foi muito conservadora, ou seja, vinho em lata, mas o que é que vem a ser isto, não é? Mas depois quando lês a notícia, isto para mim faz muito sentido, esta inovação. Portanto, este vinho que vai ter um teor alcoólico mais baixo, vai rondar os 9,5% de percentagem de álcool no volume. Os países-alvo em termos de mercado são o Brasil, os Estados Unidos e a Rússia. E o target são a notícia dá conta também, são os jovens urbanos das gerações Millennial e Z. Ok? E isto vem, qual também será o target em termos de local de consumo? Fala-se aqui em festivais de verão, em praias, em piqueniques familiares, ou seja, é um bocadinho não, é totalmente concorrencial a outras bebidas que nós já nos habituámos a ver em lata, as cervejas, as cidras, os refrigerantes, e portanto, por que não trazer para este mundo também vinho, como tu dizes, vinho fresquinho, uma vida mais leve. Eu confesso que eu estou fã, até porque eu sou daquelas pessoas raras no mundo que não gosta de cerveja. Portanto, para mim é uma mais-valia termos aqui uma opção extra à cerveja num festival, que é um cenário que eu gosto muito de participar, festivais de verão, e ter então essa opção. Gostei. Eu gostei que tu tivesses dito mais-valia, porque acho que estás a levantar já um bocadinho do véu do que aí vem. Exatamente. Mas pronto, ficas a saber também que o preço recomendado para este produto, para estas latinhas, será de 1,49€, ok? E que existem já outras opções, por exemplo, desde 2016 que a Positive Wine da Bairrada já tem um espumante em lata, o Flute, e a Sograp e os vinhos Borges também estão a disponibilizar este formato para vinhos conhecidos, como o Gazela, como o Gatão, a Aveleda e a Quinta da Lixa também vão estar presentes neste formato. Enfim, é todo um novo mundo que se está a abrir, além de o vinho do Porto também. Sim, entra neste formato, não com vinho do Porto puro, mas com o Porto Tónico, como bem referiste. Muito bem. Há aqui uma ligação que nós podemos fazer à próxima notícia, que é, depois de consumir a latinha, o que é que nós fazemos a ela, não é? Reciclagem, não é? Reciclagem. Se pudermos. Eu acho que há festivais de verão que já possibilitam os diferentes caixotes de lixo. Sim, já vi isso. Sim, e fizeste muito bem a ligação, porque a reciclagem é cada vez mais vista não só como um meio de proteger o ambiente, mas como trazemos nesta notícia, que vem do Eco, uma possibilidade de criarmos valor. Ou, pelo menos, despendermos menos, pouparmos com a reciclagem. E, portanto, temos um projeto piloto na Maia, onde as famílias vão pagar menos lixo se reciclarem mais. Exatamente. Sabes que na Maia, quando nós somos aqui do Norte, certamente já entraste na Maia, e eles são conhecidos por terem um cartaz que diz "Sorria, está na Maia".
Agora, se calhar, vão aumentar o cartaz e diga recicle, paga menos. E exatamente, o nome do programa é mesmo esse: Recicle Mais, Paga menos. Pague Menos. Portanto, isto vem abraçar aquele conceito do poluidor-pagador, ou Uhum. seja, onde quem polui mais, quem gera mais lixo, deve ser mais penalizado por esse mau contributo, digamos assim. E como é que isto vai funcionar? Portanto, isto é um projeto piloto que vai abranger para já 10 mil pessoas, cerca de 3.500 casas, e as pessoas, ao reciclarem, vão gerar menos lixo indiferenciado, ok? Uhum. E esse lixo indiferenciado que vai ser medido, pesado automaticamente, porque vamos ter contentores, vamos ter não, vão ter as Os pessoas, maiatos. os maiatos, vão ter contentores próprios para despejar este lixo indiferenciado e que depois vai ser descarregado para os carros de recolha e automaticamente medido, que é a grande inovação tecnológica deste projeto. Ou seja, É uma coisa futurista, não é? é uma coisa futurista, como é que é feito? Portanto, o caminhão irá reconhecer o seu caixote do lixo, o caixote do lixo destas pessoas, salvo erro através de um QR Code, em que vai-lhe atribuir o lixo que a pessoa daquela casa, aquele caixote corresponde àquela casa, e então aí poderá elaborar uma base de dados onde poderá atribuir a sua poupança se reciclar a essa pessoa que fez esta separação de lixo. Portanto, é uma inovação não só do ponto de vista ambiental, também como do ponto de vista tecnológico, pelo menos cá em Portugal. E que me Sim, parece muito bem. A Câmara da Maia refere que é puxando dos galões, e neste caso bem porque é um projeto inovador, que refere que é a única Câmara do país que o pode fazer, porque já começou esta caminhada tecnológica há 25 anos. Isto traz uma justiça, e eu queria assinalar isso. Acho que deve ser tão breve quanto possível adotado pelas demais câmaras, porque Exatamente. traz uma justiça e uma equidade que nós não verificamos hoje em dia. Nós pagamos as taxas de resíduos sólidos, de lixo, em função do consumo de água. Uhum. Portanto, está sempre indexada uma coisa à outra. E, como sabemos, as coisas não são nem têm que ser coincidentes. E se já temos na maior parte, sobretudo em centros urbanos, uma, uma, uma aposta muito grande na reciclagem que permite depois que o indiferenciado seja menor e, portanto, necessitemos de menos aterros, menos centrais para tratamento de lixo. São coisas que nos parecem quase invisíveis, mas custam muito dinheiro. Uhum. Custam muito dinheiro aos nossos impostos, às nossas contribuições, e, portanto, este é um caminho para as pessoas que também tomarem mais consciência de que produzir menos lixo pesa menos na carteira. Certo, mas tu falaste aí num conceito da justiça, não é? Por estar indexada à água, mas acho que ainda há aqui uma problemática a resolver que eu não consegui perceber. Isto é válido para quem tem uma moradia, porque consegues facilmente identificar quem é que faz o lixo, de onde é que ele vem. Num apartamento, num bloco de apartamentos, falta perceber como é que se pode fazer isto e atribuir à minha poupança e não atribuir à do vizinho. Sim, para já não imagino que ter-se-iam provavelmente ou que criar zonas dedicadas Claro. para, para, hum, para, o, para o depósito temporário dos contentores nos dias de recolha. Não se, é de facto muito pertinente aquilo que estás a dizer. Se calhar, olha, passa por começarmos a ter contentores do lixo que possam medir o input do lixo, por Se exemplo. calhar no contentor comum ter um código que abre. Não sei. Exatamente, exatamente. Sou eu que estou a pôr lá o lixo. Exatamente, e fica indexado. Talvez, Não talvez. parece, não parece assim tão, Fica tão. aqui.
Tão Factor distante, 10. repara, porque depois, e disseste muito bem, quem não estiver abraçado por esta medida tem todo o direito de dizer então e eu, não é? Claro, claro. Então e eu. Também quero reciclar, quero Também, poupar. também quero poupar. Reciclar já podemos, não é? Ou por outra, fazer a separação do lixo, que ajuda à reciclagem. Muito bem. Tens mais alguma coisa a acrescentar desta notícia, Paulo? Não, vamos ver. Vou tentar segui-la para ver como corre. Como disse, isto é um projeto piloto para já. Há planos para depois expandir ao resto do Conselho e vamos a ver se extravasa os limites da Maia. Espero bem que sim, que não seja só para os maiados. Dito isto, fazemos aqui um intervalozinho para agradecer ao nosso patrocinador, à Dignos Domos, uma agência imobiliária, que se dedica ao serviço personalizado da mediação imobiliária. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a Dignos Domos, ao contratar a Dignos Domos, ela irá fazer para si e por si o estudo de mercado para colocar o seu imóvel ao preço certo, a recolha de toda a documentação necessária para a venda do mesmo. Isto quer dizer que irão recolher o certificado energético, a licença de utilização, os registros prediais e todos os documentos demais que farão falta para concluir o negócio. Farão também a promoção do imóvel desde a fotoreportagem profissional, os vídeos, a virtual tour, o home staging, a divulgação do imóvel nos portais imobiliários nacionais e internacionais e também nas redes sociais e junto de todas as outras imobiliárias do país. Farão também a qualificação dos clientes compradores, e também as visitas acompanhadas pelo responsável do imóvel, pelo consultor da Dignos Domos, e posteriormente irá receber um relatório com o feedback dessa visita, que o consultor irá entrevistar a pessoa que foi visitar o seu imóvel e irá produzir um relatório que o irá entregar a si. Posteriormente, se o negócio estiver a correr bem e se for para fechar, a Dignos Domos irá elaborar o CPCV, o Contrato de Promessa, Compra e Venda, irá marcar a escritura também e tudo isto, toda esta burocracia, a Dignos Domos trata por si e para si. Fará também tudo isto sem lhe cobrar absolutamente nada até que arranje um comprador para o seu imóvel, ou então a Dignos Domos também trabalha no mercado à procura de o imóvel ideal para si, se estiver no mercado à procura do imóvel certo para si. Hoje, a Dignos Domos tem uma oferta especial para todos os ouvintes deste programa. Visitem em dignosdomos.pt/estudo de mercado tudo junto, e consigam já saber o valor do seu imóvel gratuitamente. dignosdomos.pt/estudo de mercado tudo junto, não se esqueçam. E nós agradecemos à Dignos Domos pelo apoio ao Esta Semana na Economia. Muito obrigado a Dignos Domos, dignosdomos.pt. E agora trazemos uma notícia do jornal Eco, através da Rita Neto, que diz que a pandemia, e ainda estamos a falar da pandemia, É inevitável. estamos pandémicos ainda, mas estamos no bom caminho, portanto, tudo indica que irá melhorar. Mas a pandemia faz disparar a procura por terrenos para construir casa, que também não é de surpreender, mas talvez seja mais de surpreender os números deste disparo. Que é o jornal Eco que traz esta notícia através de um estudo que o Idealista fez. Este estudo mostra que em quase todos os distritos de Portugal continental a procura por terrenos urbanos disparou, tendo mesmo até duplicado na maior parte deles. Em Bragança destaca-se um aumento de 600%. Eu também confesso que acho que em Bragança deverá haver muitos terrenos ainda urbanizáveis à venda. Será mais fácil encontrar. A procura para deste tipo de terrenos para a construção de casas aumentou em 16 dos 18 distritos portugueses. Conta-se assim 11 onde a busca mais do que duplicou.
Portanto, a pandemia tem aqui um efeito no mercado imobiliário também, porque as pessoas ficaram fartas de estar em casa, não é? Fechadas. Totalmente. Nós Contra nós vimos e falamos, estamos continuamos. sempre em casa. Mas ainda sobrevivemos. Sim, mas as pessoas viram-se, não é? Viram-se obrigadas a conviver e a viver sem interrupções, não é? Sem pausas para publicidade, durante 24 horas por dia em casas que começaram as pessoas parece que se começaram a perceber que as casas se calhar não tinham as valências necessárias para este novo desafio, não é? Que era estarmos Exatamente. todos em casa ao mesmo tempo, a trabalhar, a estudar, o que fosse, não é? E Exatamente, até portanto, porque o teletrabalho veio contribuir para isso também, e as pessoas não tinham o conforto necessário para poderem viver e trabalhar ao mesmo tempo no mesmo sítio. Então, daí ao aumento dessa procura. E como em tudo, a lei da oferta e da procura faz subir os preços. Este estudo reflete que os preços aumentaram em metade dos distritos, também com destaque para Évora, aumentaram de cerca de 39%, em Vila Real outros 39%, Bragança 22% os preços e em Coimbra 21%. Estes são os distritos onde há uma maior evolução nos preços. Diz a Inês Campanisso, que é responsável do estudo do Idealista, que há um interesse claro nos terrenos, seja para a construção de habitação, com mais espaço interior e exterior, assim como os terrenos rústicos para cultivo também, que é um indicador que as pessoas estão a tentar explorar outras formas de fazer negócio, até talvez de algo de subsistência, cultivarem para si também. Porque lembro-me no início da pandemia muitos memes a perguntar onde é que se apanhavam pizzas, onde é que se caçavam pizzas. pois, eu também gostaria de destacar outra coisa, que isto é um bom indicador, eu acho, no sentido de expressarmos um bocadinho mais pelo território. Ou seja, não é? Falando aqui um bocadinho de coesão territorial, conseguimos não ter as cidades tão sobrelotadas e tão sobrecarregadas. E até o reflexo de outra coisa que é boa, acho que é boa e pode melhorar, vem vindo a melhorar, mas nós tivemos a necessidade dela no momento da pandemia, que é a rede de comunicações em Portugal. E parece que nos apercebemos que é possível, em muitos casos é possível fazer teletrabalho, e portanto a presença física é dispensável, e portanto não precisamos de estar em cima, nem sempre, não é em todos os casos, não é? Mas podemos não estar em cima do local de trabalho para executarmos o nosso trabalho. Podemos estar, de facto, a quilómetros de distância, desde que tenhamos uma boa ligação de comunicações, uma boa internet e, se calhar, estar num sítio mais confortável, mais relaxado, onde a qualidade de vida e a própria produtividade podem aumentar. Sim, houve gente que optou exatamente por isso, até regressar à aldeia. Vimos já notícias disso na televisão, regressar à aldeia e montar lá o seu espaço de vivência e teletrabalho. Mas lá está, isto tem implicações também, como disse, no aumento dos preços, porque a procura aumenta, os preços também aumentam. E a Inês reflete exatamente isso, que ou o estoque existente desce consideravelmente, o que poderá influenciar o aumento dos preços unitários, ou o estoque acompanha a procura, dando lugar à estabilização do valor dos espaços ou uma variação moderada, como em tudo, e eu tenho assistido a isso também, estou um bocadinho por dentro do mercado imobiliário, cada vez mais se procura terrenos e espaços para construir, até porque, principalmente nos grandes centros urbanos, o preço por metro quadrado aumentou significativamente. Aliás, nós temos falado aqui um bocadinho disso e ainda não conseguimos perceber muito bem se os preços, se há aqui uma flutuação, uma tendência, não é? De aumentar ou diminuir, se a crise está a afetar o mercado imobiliário ou não. O que é de facto é que há uma maior procura de terrenos para construir, para que as pessoas tenham
mais consigam atingir o Feng Shui da sua vida, tanto na vivência na casa como no teletrabalho. Dito isto, vamos passar à dica da semana, porque em tudo tem a ver com isto que acabamos aqui de dizer. Trazemos a dica desta semana através de um convidado do site do Doutor Finanças, por intermédio da Carolina Miranda, que é do Departamento de Comunicação do Doutor Finanças. A dica é sobre as mais-valias imobiliárias. Olá, Carolina. Olá, Ricardo. Olá, Paulo. Olá, Carolina. Tudo bem? Tudo bem? E com vocês? Também. Desde já, muito obrigado por teres aceito o convite. De estares Muito obrigado, aqui presente, Carolina. a ti e ao Doutor Obrigada. Finanças. E trazes-nos aqui um tema que é bastante pertinente, tanto para a altura do ano que estamos, como para futuro, para qualquer investidor que queira saber mais sobre as mais-valias, que é um tema bastante confuso até para quem quer perceber. Sim, sim, sim. De facto, as mais-valias são muitas vezes encaradas como um quebra-cabeças na altura de preencher a nossa declaração de IRS. E antes de vendermos uma habitação, convém ter em conta que possivelmente poderemos ter que pagar alguma Exatamente. tributação. As mais-valias não são mais do que a diferença de lucro obtido entre o valor que adquirimos um imóvel e o valor pelo qual a vendemos. Ou seja, imaginando que compramos um imóvel por 100 mil euros e o vendemos por 150, teremos, à partida, uma mais-valia de 50 mil euros. Isto não é assim tão literal, porque depois temos que ter em conta o coeficiente de desvalorização monetária, o que faz com que os 50 mil euros passem a ser apenas de 30 ou 40 mil euros. Porque há uma desvalorização. Ou uma Exatamente, valorização, exatamente. poderá haver também uma valorização, mas mais dificilmente. Exatamente. Pronto, isto, claro, quanto mais anos passarem entre a compra e a venda, menor vai ser esta mais-valia. Isto pode ajudar em alguns casos ou não. A tributação é feita, por exemplo, tendo em conta que temos uma mais-valia de 50 mil euros, a tributação é sempre feita sobre metade desse valor, ou seja, sobre os 25 mil. E não há uma taxa fixa para isto. Isto depende do rendimento da pessoa singular ou casal que estejam a vender o imóvel. Exatamente. Depende do escalão, portanto, não é? Vai depender do escalão, não é? Como entra em sede IRS, depende do escalão do agregado, né? ou da pessoa singular. Sim. Depende muito ou seja, não há uma taxa fixa a aplicar a esta questão. Daí a complexidade da coisa também. É caso a caso. Cada caso será um caso. Muito bem. Sim. Depois, eu há bocadinho estava aqui a dizer que isto pode ajudar ou não, e depois ainda temos aqui outra questão que pode ajudar aqui a reduzir o valor desta mais-valia, desta possível tributação a pagar, que é o caso das despesas e encargos. Nós podemos, imaginando, nós para vender, tivemos que adquirir um certificado energético para casa, que fizemos obras no imóvel nos últimos 12 anos antes da venda, ou seja, tudo o que contribui para a efetiva melhoria do imóvel a vender pode ser introduzido aqui nas despesas e encargos, e isso irá reduzir o valor da mais-valia e, consequentemente, a tributação a pagar sobre esse valor. Exatamente. Porque isso são despesas, no fundo, que estão a abater aquele lucro que nós podemos ter com a venda do imóvel, não é? Essas são as despesas, como mencionaste, Carolina, com o certificado energético, com as obras de manutenção e conservação. E muito importante, eu gostava vou-te já passar outra vez a bola, mas esta dica que tu deste as despesas dos últimos 12 anos é uma coisa que nos esquecemos facilmente, ou seja, guardar todas as faturinhas que tiverem a ver com a manutenção e conservação do imóvel, porque elas depois podem nos fazer jeito, não é?
Exatamente. Atenção que isto não é. Comprei uma máquina de lavar a louça. Claro. Claro. Eu mudei, Não, mas é uma boa mudei dica, claro. o pavimento da cozinha, por exemplo. Ok, isso já ajuda. Já pode entrar para estas despesas. E sim, podem muitas vezes. Nós muitas vezes esquecemos de guardar As os faturas, os recibos, as recibos, sim. faturas, mas podem usar. Sem elas, não queria dizer que nada é feito, mas torna-se muito mais complicado. Mais Claro. complicado. Especialmente se fizermos uma melhoria à casa em que até muda o certificado energético para uma categoria melhor. Então aí sim é que devemos comprovar essa melhoria com essas faturas, não é? Nomeadamente janelas, coisas de isolamento ou que melhorem o certificado energético. Muito bem. Isto tem de ser tudo declarado no anexo G da nossa declaração de IRS, né, que será mais ou menos a entregar por volta a partir do mês de abril. No quadro 4, onde devemos considerar aí o que foi o valor de aquisição e o valor de realização, o valor da venda do imóvel, e aqui considerar também as despesas e encargos. E também falar um bocadinho de se aqui devemos também inserir se vamos ou não reinvestir o valor da venda, que é uma questão que eu já vou falar aqui mais à frente e que nos pode ajudar a não pagar tributação sobre a venda do imóvel. Muito bem. Mas antes disso, acho importante falarmos um bocadinho sobre aquilo que podem ser as isenções. Sim. Até porque há no uma caso grande confusão na parte das isenções, não é? Exatamente, sim. A parte das isenções, uma da questão que é muitas vezes colocada é, por exemplo, herdei um imóvel e esse imóvel foi construído antes de 89. Todos os imóveis que forem adquiridos, ou seja, já vou explicar mais à frente. Os imóveis adquiridos antes de 89 estão isentos de tributação. Ok. Ou seja, isto porque foi o ano em que começou a vigorar o código do IRS e, portanto, todos os que forem adquiridos antes de 89 estão isentos de tributação. Ou seja, não temos que pagar nenhum valor sobre a venda Sobre o lucro de da imóvel. mais-valia. Exatamente. Mas acontece muitas vezes virem-nos perguntar: herdei um imóvel que foi construído antes de 89, estou isento de mais-valias? Não, porque o ano de aquisição a considerar nestes casos é o ano em que a pessoa herdou o imóvel. Ou seja, o imóvel pode ter sido construído em 1980, mas se apenas o herdou em 2020, o ano de aquisição do imóvel a considerar é 2020. Muito bem. Assim como o valor de aquisição do imóvel, aqui também o valor da aquisição a considerar também deve ser o valor patrimonial do imóvel à data da herança ou o valor do imóvel que serviu de base ao pagamento de imposto de selo, ao último pagamento de imposto de selo do imóvel. Quando tu dizes ou, como é que nós sabemos? É o valor mais alto. Temos Ok. que considerar sempre o valor mais alto. Ok. Pronto, isto é uma questão que acontece muitas vezes. Depois também, eu se calhar agora já estou aqui a misturar um bocadinho o tema, mas acho que é importante porque acontece muitas vezes as pessoas virem-nos perguntar isto. Então, imaginando que herdei um imóvel e esse imóvel herdei eu e mais 3 irmãos, ou seja, 4 pessoas herdaram aquele imóvel. Qual o valor que eu devo declarar que eu devo colocar na minha declaração de IRS. IRS? Ou seja, por exemplo, o imóvel tem um valor patrimonial tributário, com um aumento que se chama VPT, de 100 mil euros. Ou seja, são esses 100 mil euros a dividir por 4. Supondo que cada irmão tem percentagens iguais desse imóvel, ou seja, serão 25%, deveremos fazer corresponder no valor de aquisição e de realização, de venda, e esse valor. Ou seja, se nós temos 25% do imóvel que custa 100 mil euros, o nosso valor de aquisição será 25 mil euros. E o valor de realização, ou seja, é sempre feito consoante a percentagem que temos de cada imóvel. Exatamente. Depois, aqui retomando aqui a questão das isenções.
há isenção quando não temos uma mais-valia, ou seja, quando são casos de menos-valias. Menos-valias. Aqui também não temos nada a declarar, e nestes casos nós temos que declarar, Exato. mesmo, mas é no anexo G1, Ok. ou seja, é só para, no fundo, para dar nota. Pronto, aqui em casos então de Aí menos-valias. não há E- lugar a pagamento de impostos, de impostos na menos-valia. Exatamente. Exatamente. E por fim, que é se calhar o que acontece mais frequentemente, é nos casos de reinvestimento. Os casos de reinvestimento apenas se aplicam a habitações próprias e permanentes, ou seja, onde nós habitamos regularmente e onde temos a nossa morada fiscal. Se nós vendermos uma casa que é a nossa habitação própria e permanente, a nossa HPP, vendemos a nossa HPP e queremos comprar outra casa que se irá destinar a ser também a nossa HPP. Ou seja, aí podemos reinvestir a totalidade do dinheiro da venda e não apenas o valor da mais-valia. Pois Ou aí seja, está sempre uma grande confusão, não é? exatamente. E eu admito aqui, para toda a gente que esteja a nos ouvir, eu próprio fiz essa confusão e daí termos o doutor Finanças também aqui para nos esclarecer hoje, através da Carolina. Então, Sim. Acontece muitas vezes as pessoas confundirem com só terem que reinvestir o valor da mais-valia. Ou seja, aqui, como eu tinha explicado anteriormente, a mais-valia então é a diferença entre o valor de aquisição e de realização. Ou seja, se comprarmos por 100, vendemos por 150, temos 50 de mais-valia. exato. Nós não temos só que reinvestir os 50, temos que reinvestir os 150, salvo amortização de algum empréstimo. Ok. Posso já explicar. Ou seja, compramos por 100, vendemos por 150, temos mais-valia de 50, mas ainda temos um empréstimo de 50 ao banco. Amortizamos o empréstimo de 50, ou seja, nós tínhamos vendido então por um valor total de 150, amortizamos 50 ao banco, já só nos restam 100 para reinvestir numa nova HPP. Exato. E é esse valor, esses 100 mil, que temos que reinvestir então na nova HPP. Para conseguir a isenção total. Exatamente, Para conseguir a isenção total. Senão apenas serão apenas um Considerados. reinvestimento parcial. Exatamente. Não são obrigados a reinvestir os 100 mil, podem reinvestir 90, 80, o que pretenderem. Exato. Mas se não reinvestirem em totalidade, aí sim já serão tributados de alguma forma. Lá está, como eu referi, isto apenas se aplica a HPP, é muito importante. Não podemos vender uma segunda habitação e querer comprar uma HPP, da mesma maneira que não podemos vender uma HPP e comprar uma comprar segunda. um barco ou uma casa de férias. Isto não entra aqui para a parte das isenções. Muito bem. Podemos fazer o que quisermos com o dinheiro da venda, não é? Mas se quisermos ficar isentos de IRS, temos então de pagamento de tributação Das mais-valias. das mais-valias, temos que reinvestir a totalidade do valor da venda. Muito bem. Para isto, há prazos a ter em conta. Uhum. São 24 meses antes da venda, ou seja, nós podemos comprar um imóvel antes de vendermos o atual, a nossa atual HPP, e depois, com o dinheiro da venda da atual HPP, declarar isso na nossa declaração de IRS como reinvestimento, ou então 36 meses seguintes depois da venda. Vendemos em 2020, 2021 e temos os 36 meses seguintes para reinvestir então na nova HPP. E para isso, desculpa interromper, para isso na declaração de IRS basta dizer que vamos reinvestir X valor para adiarmos então o pagamento desse imposto até ao prazo máximo de 36 meses após. 36 meses, exatamente. Se tal não acontecer, depois tem que fazer uma retificação da declaração de IRS. Ok. Informar que então que já não reinvestiram este valor. Este valor pode ser reinvestido então, na aquisição de um imóvel, construção ou melhoramento. Não é possível fazermos aquisição mais melhoramento. É ou melhoramento. Podemos adquirir, construir ou melhorar a nova HPP. Muito bem. Por exemplo, nós podemos ter
uma segunda habitação que queremos passar a ser a nossa HPP, queremos que essa passe a ser a nossa HPP, podemos reinvestir o dinheiro no melhoramento dessa segunda Ok. habitação, que terá consequentemente passar a ser a HPP. E algo muda para o ano, não é? Em relação... Mudou este ano. Mudou este ano. Mudou este ano. Até ao final de 2020, as pessoas que vendessem um imóvel poderiam amortizar o empréstimo que tinham dessa habitação e não reinvestir o restante valor. Só a amortização de empréstimo daria ou deu até ao final de 2020 uma amortização parcial daria um reinvestimento parcial, ou seja, já não iríamos pagar a totalidade de tributação sobre o valor das mais-valias. Isso acabou agora no início de 2021. Agora, se queremos realmente estar isento de pagamento de tributação, é necessário reinvestir, amortizar, para ficarmos totalmente isentos, é necessário amortizar o empréstimo, mais reinvestir o restante valor que fizemos com a totalidade da venda. Ou seja, quem fez negócio em 2020 poderá beneficiar ainda desta isenção, total ou parcial, depende do seu reinvestimento. Quem vendeu a sua casa em 2021, quando declarar em 2022, já não beneficia dessa isenção parcial ou total, se tiver uma amortização de crédito. Exatamente. Isto, por ser um tema muito complexo, nós aconselhamos a todos os ouvintes a irem ao site do Doutor Finanças, que tem lá um simulador muito fácil e intuitivo de preencher, e simularem o valor e o seu negócio, porque cada caso é um caso, e vos irá então indicar o que têm a pagar e qual será a melhor forma e que reinvestimento poderão fazer para tentar perceber qual será a mais-valia que vocês estejam, a isenção da mais-valia que vocês estejam a procurar. Portanto, aconselhamos a todos a irem ao Doutor Finanças, e se tiverem alguma dúvida, entrem em contacto com o Doutor Finanças. Em baixo há um formulário de contacto, e eu devo dizer por experiência própria que a resposta é sempre muito célere e eficaz. Foi assim comigo, e por isso é que damos essa dica também. Sim, tentamos que a resposta seja sempre célere. Claro que há alturas em que há picos. Não conseguimos, nomeadamente nesta altura de IRS, claro. Porque são sempre chuva de perguntas, mas sim, podem sempre deixar o vosso caso ou na nossa caixa de comentários, e até dúvidas relacionadas com o preenchimento da calculadora, caso existam. Sim. Muito bem, Paulo, tens alguma coisa a acrescentar? Não tenho. Isto é uma aula brilhante sobre um tema complexo. Sobre evitar. Repara, na última dica, no último episódio, nós falámos do IMI. Sim. E hoje estamos a falar das mais-valias. E eu queria deixar um repto à Carolina e à equipa do Doutor Finanças. É que, de facto, estes simuladores são ferramentas brutais para nos auxiliar. Porque nem toda a gente tem a disponibilidade, e digo disponibilidade inclusivamente mental, para estudar um código do IRS ou para ligar para as finanças, que nem sempre nos poderão aconselhar da melhor maneira. Carolina, falámos isso um bocadinho em off antes de ligarmos, e pela tua experiência também será assim. Portanto, estas ferramentas, como este simulador que tem no Doutor Finanças, são uma mais-valia. A piada era fácil de fazer aqui. São uma mais-valia. Portanto, o repto que eu deixava era se calhar tentarem fazer também um simulador para o cálculo do VPT dos imóveis, porque o que eu me deparei após o último episódio é que existem alguns simuladores, mas eles não são tão intuitivos como poderiam ser. E, portanto, deixo aqui o desafio, se o quiserem
se o quiserem aceitar, porque tem sido hoje foram uma mais-valia claramente para esta temática, mas podem perfeitamente estender a vossa abrangência. Uma dica sobre uma dica. Uma dica Sim, sobre uma dica, atenção, o nosso objetivo é sempre esse, é ir melhorando sempre um bocadinho, claramente. mas como eu já tinha dito, questões relacionadas com fiscalidade, com finanças, são sempre um poço sem fundo. Né? Ou seja, vai haver sempre alguma coisa em que podemos ir melhorando, mas sim, e a nossa caixa de comentários serve também precisamente para isso, para pessoas que navegam no nosso portal e que não acharam intuitivo ou que acharam que podíamos melhorar aqui ou ali ou introduzir. As perguntas das pessoas servem sempre muito para nós construirmos os nossos artigos, ou seja, Exato. sentimos que nós achamos que o nosso artigo até pode estar muito completo, mas falta sempre. As pessoas têm sempre casos muito particulares, não é? Exato. E isso para nós é ótimo que se reflita na nossa caixa de comentários, porque nos ajuda sempre a construir mais e melhor e o Doutor Finanças pretende cada vez mais ser um parceiro de literacia financeira na vida das pessoas, não é? E começar desde cedo nesse sentido. Já temos muitos artigos relacionados com a literacia financeira para jovens, não é? Ou seja, tentamos que isto seja sempre uma construção. Portanto, estamos sempre abertos e dispostos a receber novos inputs para podermos sempre. Excelente. doutorfinanças.pt, doutor por extenso, não DR, doutorfinanças.financas, neste caso é doutorfinancas.pt. Fica aqui a dica, vão à parte dos simuladores e encontrarão o simulador do cálculo das mais-valias e outros também muito pertinentes para todos, para os casos que nós temos vindo a falar aqui no Esta Semana na Economia. Assim terminamos esta semana. Agradeço muito à Carolina. Muito obrigado, Carolina. Muito obrigado. Esperamos contar mais tarde, outras vezes, com o Doutor Finanças, seja por ti, seja por alguém do Doutor Finanças. Paulo, uma vez mais a ti agradeço-te a tua companhia, como sempre. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Carolina. E obrigado a quem nos vê e quem nos escuta. E resta-nos então dizer adeus e contar com vocês, convosco desse lado, para a semana, Esta Semana na Economia.